Olá, pessoal! Hoje nós vamos adentrar o capítulo 8 de triângulos, ok? Está lá na página 106. Triângulos e propriedades. Vamos começar pelos vértices. O vértice é o ponto comum entre os lados de uma figura, tá bom? Então, como assim? Olha os pontos em comum aqui, ó. Esses pontos. Que é os pontos que nós chamamos do quê? De A, de B e de C, beleza? E depois nós vamos para os lados. O que é o lado, pessoal? Ó, o lado vai ser o quê? A, B, né? Olha o lado aqui, ó. Desse ponto até esse ponto. Nós chamamos então de AB. O BC, que vai ser a mesma coisa, né? Só que daqui até aqui, esse outro lado. E o lado CA, que é desse ponto até esse ponto aqui, tá? Esse lado. Temos também os ângulos internos, né? Que são os ângulos da parte de dentro do triângulo, que nós chamamos aqui de A, B e C. Aí nós identificamos pelo chapéuzinho em cima, tá? Que é ângulo, e não os vértices, beleza? Depois nós temos os ângulos externos, que são os de lado de fora, né? Que nós chamamos de G, E e F, beleza? Agora nós vamos conhecer algumas propriedades do triângulo, tá? Propriedade 1. Traçar passando pelo vértice A uma reta paralela ao lado BC. E chamamos de D e F os ângulos destacados na figura que, adicionados ao ângulo A, têm a soma de 180. Então, vamos entender isso. Então, o primeiro passo que ele fala aqui, pessoal, é dessa reta paralela ao lado BC. Então, ó, o lado BC não tá aqui? BC. Quem que vai ser paralelo? Aqui, né? Exatamente aqui, ó. Essa reta aqui, ó. Beleza? E lembrando, as retas paralelas, elas possuem a mesma inclinação, ó. Elas estão exatamente iguais aqui, ó, nessa mesma linha. Então, né, nós vamos aqui no vértice A que ele pede e traçar essa paralela, beleza? Então, traçada a paralela, o que ele fala para nós? Chamaremos de D e F os ângulos destacados na figura, que adicionados ao ângulo A, tem a soma de 180. Então, ele fala o quê? Que quando eu pego esse ângulo A aqui, ó, e esses dois outros formados por essa reta paralela, que é esse azulzinho claro e esse outro azul mais escuro, quando eu pego esse ângulo D, F e A, eu vou ter um ângulo de 180 graus, beleza? Então, toda vez que eu fizer esse processo, eu vou ter um ângulo de 180 graus. Então, só reescrevendo aqui, ó, D mais A mais F, que são exatamente esses três ângulos aqui, ó, o que já era do triângulo e os dois outros formados por essa paralela, eu vou ter 180 graus. E dá para perceber também pela metade da circunferência que a professora sempre fala para vocês, né? Então, concluímos que B, A e C também é 180, né? Por que que nós concluímos aqui, pessoal, que A, B e C, ou seja, os ângulos internos de um triângulo, ele vai dar 180. Porque se nós formos olhar bem, esse lado aqui é igual a esse lado, que é igual a esse lado. Este também é igual a esses dois também. Então, o que eu posso dizer? Se quando eu junto esse dá 180, consequentemente, se esses dois são iguais aos de cima, quando eu juntar A, B e C, também vai me dar 180, beleza? Então, essa aqui é uma equaçãozinha que a gente sempre vai estar usando, tá? Ou seja, os ângulos internos de um triângulo têm 180 graus. Propriedade 2. Os ângulos externo e interno no mesmo vértice são adjacentes. Adjacentes, só lembrando, o lado em comum. E suplementares. Então, pessoal, os ângulos externo e interno, eles são suplementares. Como assim? Então, vamos olhar aqui, ó. O ângulo A aqui, juntamente com o ângulo X, são suplementares. É isso que ele quer dizer, tá? Porque, ó, esse aqui é o nosso externo, esse é o interno. Quando eu somo os dois, eu tenho 180, tá? Essa é uma outra propriedade. Mesma coisa quando eu somar D e Y, né? C e Z, beleza? Então, ó, 180 quando eu somo esses ângulos interno e externo nesse mesmo lado em comum, né? Quando eles estão nesse mesmo lado. E de novo, pessoal, olha a metade da circunferência aqui, né? É nítido que realmente é 180.
Propriedade 3. Em todo triângulo, a medida de um ângulo externo é sempre igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes a ele. O que isso quer dizer, então? Ele está dizendo que quando eu somo o ângulo A mais o ângulo B, ele sempre vai ser igual a x. Então, vamos lá. Quando eu pego esse ângulo aqui mais esse ângulo aqui, ele sempre vai ser igual a esse ângulo aqui de fora, esse x, ó. Então, vamos lá. Eu pego esse x aqui, ó, e ele vai ser igual à soma de B mais o de A, tá? Então, isso aqui é outra regrinha que a gente sempre vai estar usando. Se eu pego esse ângulo aqui mais esse ângulo aqui, sempre vai me dar esse de fora, tá? Para ficar mais claro a propriedade 3, nós vamos demonstrá-la, tá? Então, vamos lá, pessoal. O que nós sabemos? Nós sabemos que A mais B mais C, ou seja, a soma dos ângulos internos de um triângulo, é 180. E nós sabemos também que quando eu tenho x mais c é igual a 180. Por quê? Ó, x mais c, lembra? Do ângulo A interno mais externo, que dá 180. Então, nós também temos isso. Nós sabemos dessas duas coisas aqui, ó. Então, vamos lá, pessoal. Vamos pegar essa primeira aqui, ó, x mais c igual a 180, e vamos isolar c, tá? Isolando c, eu passo para lá o x negativo, né? Então, eu chego nessa equação aqui, ó, c igual a 180 menos x. Sabendo disso, a gente volta nessa daqui substituindo quem é c, tá? Então, vamos lá. A mais b, né, que nós já temos aqui, mais c. Quem que é c? 180 menos x. Substituir aqui, ó. Isso aqui, então, é c. Isso é igual a 180, né? Então, vamos resolver aqui, pessoal, ó. A mais b é igual. Vou passar o 180, esse 180 aqui, ó, para esse outro lado da igualdade. Então, ele vem negativo. Então, fica 180 menos 180 e o x negativo tá aqui, vou passar ele para o outro lado, porque nós estamos encontrando ele no final das contas, né? Para a gente saber se realmente ele é igual à soma de A mais B, tá bom? Então, vamos lá. Aqui eu consigo eliminar, né, 180 menos 180, e me sobra o quê? Que AB é igual a x, né? Então, ó, o que nós temos aqui no final? Então, realmente, pessoal, o que nós encontramos? Que a soma dos ângulos A mais B sempre vai ser igual a x. Então, a soma desses dois ângulos internos aqui, ó, sempre vai ser igual a esse x do lado de fora aqui, ok? Vamos para a propriedade 4. Em todo triângulo, ao maior ângulo opõe-se o maior lado reciprocamente. Então, vamos entender isso, pessoal. O que ele está falando? Que o maior ângulo, ele sempre vai estar oposto ao maior lado, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. O que nós temos? Nós temos um lado medindo 1, outro lado medindo 2 e outro raiz de 3. Ele fala o seguinte, que o maior ângulo, ele vai opor-se ao maior lado. Quem que é o maior ângulo aqui, ó? É o 60, é esse daqui, o ângulo reto, que a gente sabe que é 90, ou esse daqui de 30? O de 90, certo? Então, o que nós temos? O maior ângulo sendo 90. Ele realmente, ele é oposto ao maior lado do triângulo? Sim, né? Porque que nós temos que 2, ele é maior que 1 e maior ainda que raiz de 3. Então, realmente, né? Vamos olhar aqui, ó. 90 é maior que 60 e 60 é maior que 30. Então, realmente, nosso ângulo maior é o de 90. E quem que é oposto ao ângulo de 90? O 2. Ao de 60 é raiz de 3 e o outro é 1. Então, realmente, ó, esse aqui é o maior lado. E, novamente, nós conseguimos provar, tá? Que sempre o maior ângulo vai estar oposto ao maior lado do triângulo.